Valendo? Oi, meus amores! Estamos começando mais uma semana de aula. E nessa semana nós estaremos revisando alguns conteúdos que nós já estudamos semana passada. Então, talvez o vídeo seja repetido, mas é porque nós estamos revisando os assuntos que nós já estudamos, tá bom? Então, fiquem ligados que nossa aula vai começar. Na aula passada, nós conhecemos a família silábica de G. E hoje nós estamos aprendendo a família silábica de J. A gente vai conhecer como falamos e lemos quando juntamos a consoante J com as vogais. Quando eu junto J com A, nós falamos já, diferente da consoante G que a gente aprendeu na aula passada. Então, J com A, já. J com E, Jé. J com I, Gi. J com O, Jó. E J com U, Ju. Vamos repetir mais uma vez. J com A, já. J com E, Jé. J com I, Gi. J com O, Jó. E J com U, Ju. Agora nós vamos aprender como escrevemos essas famílias silábicas. Então vamos para a família silábica de J. Primeiro bastão. J com A, já. J com E, Jé. J com I, Gi. J com O, Jó. E J com U, Ju. Letra cursiva. J maiúsculo, ó. Vai pro lado, desce lá embaixo, dá a volta e sobe. J com A, já. J com E, Jé. J com I, Gi. J com O, Jó. E J com U, Ju. Agora com J minúsculo. Eu subo, desço e dou a volta. Não esqueçam do pontinho do J, tá? J com A, já. J com E, Jé. J com I, Gi. J com O, Jó. E J com U, Ju. E essa é a família silábica de J. Na aula de hoje, nós vamos aprender sobre os seres vivos e os seres não vivos. Os seres vivos são aqueles que têm vida, ou seja, eles nascem, crescem, reproduzem e morrem, certo? Então eu vou mostrar alguns exemplos de coisas que são seres vivos, né? De seres vivos. Nós temos os animais aquáticos, os peixes, baleia, caranguejo, cavalo marinho. Todos os animais que vivem na água, eles têm vida. Por quê? Porque eles nascem, crescem, reproduzem. Reproduzir é fazer filhotinhos, tá? Reproduzem e depois morrem. Então, os animais que moram na água são exemplos de seres vivos. Nós temos também as plantas. Professora Kézia, mas por que as plantas são seres vivos? Elas nascem? Nascem, né? A gente planta a sementinha e aí com a água e o sol elas nascem, né? Brotam e crescem. Mas elas têm filhotes? Não, mas elas dão frutos. Essa é a forma delas se reproduzirem. Elas dão frutos. A maçã, a banana, todas as árvores elas têm os seus frutos. As flores e as plantinhas também são, porque elas nascem, crescem e aí no final elas morrem, né? Elas murcham e acabam morrendo. Então as plantas
são um exemplo de seres vivos. E nós temos os animais, que esse todo mundo conhece. Todo mundo sabe que os animais são seres vivos, né? Porque eles nascem, crescem, reproduzem e aí no fim da vida deles, eles morrem, certo? Então, os seres vivos são aqueles que têm vidas. Os animais aquáticos, as plantas e os animais. E aqui nós vamos conhecer agora os seres não vivos. São aqueles que não têm vida, tá bom? Ou seja, a pedra. Vocês acham que a pedra é um ser vivo? Ela nasce? Ela cresce? Não, né? Ela é uma pedra e ela continua sendo uma pedra a vida toda. Ela não nasce, não cresce, não tem filhotinhos, não dá frutos. Então a pedra não é um ser vivo, ela é um ser não vivo. A água do rio, do mar, do riacho, a água que a gente toma não é um ser vivo. Ela não é um ser vivo porque ela não nasce, não cresce, né? Ela tá lá no mar e ela continua lá, vai por vários lugares, mas ela não reproduz, ela continua daquele jeito. Então a água não é um ser vivo, ela é um ser não vivo. E também nós temos o quê? Objetos, lugares. Por exemplo, a casa. A casa ela não é um ser vivo. A casa ela tá lá paradinha no lugar dela. Então ela é um ser não vivo. Assim como as nuvens, assim como a chuva, todos esses seres que não têm vida, que não nascem de lugar nenhum, que eles já existem ali, eles são seres não vivos. Então essa é a diferença entre os seres vivos e os seres não vivos. Tia Kézia, a formiga é um ser vivo? Sim, né? Tia Kézia, a nuvem é um ser vivo? Não, né? Porque ela tá lá no céu bonitinha e ela não tem vida, ela não se reproduz. Ela continua lá paradinha no lugar dela, tá bom? Então essa é a diferença entre ser vivo e ser não vivo. Então, meus amores, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido. Façam as suas atividades em casa e eu aguardo vocês na próxima aula. Um beijo e até!